Hoje nós precisamos falar de um assunto que gera muita polêmica, gera confusão, é interpretada de uma forma equivocada e muitas vezes generalizada. Quando nós falamos de projeção, por exemplo, será que tudo que me incomoda no outro é porque está em mim? As pessoas interpretam essa pergunta e principalmente a frase de que tudo que eu vejo no outro, tudo que me incomoda no outro é porque está em mim, interpretam de uma forma completamente equivocada. Muitas vezes eu falo realmente isso para as pessoas. Se te incomoda no outro, é porque você tem que tratar em si. Mas aqui eu vou explicar por que é necessário que olhe para si, que se perceba. Porque lembra, o outro também pode ser um caminho para o seu autoconhecimento. O outro também pode refletir, muitas vezes, uma dor que está em você e que você não perceberia se ele não mostrasse, se ele não existisse. Mas talvez você já tenha, por exemplo, presenciado alguém que tenha sido desonesto com você e você tenha pensado: então, onde está a minha desonestidade? Alguém foi cruel e você se perguntou: será que eu também sou cruel? Alguém te desrespeitou e isso te incomodou tanto. E você se pergunta: será que esse problema está em mim? E é por isso que eu quero conversar com você. Quando usamos essa ideia sem discernimento, aquilo que deveria ampliar a nossa consciência começa a produzir culpa. Porque não é bem assim. Nem tudo aquilo que você percebe no outro é necessariamente uma projeção sua. Às vezes você está apenas enxergando o que está diante de você. Uma pessoa realmente pode mentir, pode manipular, pode ser agressiva, pode desrespeitar, pode ser egoísta. E reconhecer isso não significa que você esteja sendo inconsciente. Às vezes significa apenas que você está ali percebendo a realidade. Então precisamos entender. O que é esse tal espelho. Porque talvez o outro seja um espelho. Mas um espelho não mostra sempre a mesma coisa. Nesse caso, às vezes ele pode mostrar uma sombra, às vezes mostra uma ferida, às vezes mostra um desejo que você não se permitiu viver, às vezes mostra um valor seu. Em alguns momentos ele simplesmente mostra para você: isso não combina mais comigo. E são coisas muito diferentes. Vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa muito expansiva. Ela chega aos lugares, fala alto, se mostra, dá opinião, e isso incomoda profundamente você. Uma possibilidade é existir uma projeção. Talvez você também tenha vontade de ocupar mais espaço, mas aprendeu desde cedo que precisava ser discreta, que não podia chamar atenção, que deveria se diminuir. Então, aquela liberdade que você não se permite viver aparece no outro e incomoda. Nesse caso, talvez exista alguma coisa sua sendo mostrada. Não necessariamente porque você seja igual àquela pessoa, mas porque ela está vivendo uma característica que você reprimiu em você. E isso é interessante, porque talvez o que irrita não seja exatamente o excesso dela, talvez seja a liberdade que ela se deu e que você nunca se permitiu. Agora vamos para uma outra situação. Você presencia alguém humilhando uma pessoa. Aquilo te incomoda profundamente. Isso significa que existe em você uma vontade escondida de humilhar os outros? Não necessariamente.
Talvez aquilo toque justamente em um valor muito importante para você, pode ser respeito, dignidade, gentileza. Nesse caso, o incômodo não está revelando uma sombra igual ao comportamento do outro. Pode estar revelando quem você escolheu ser. E isso também é autoconhecimento. Porque nós não nos conhecemos apenas através das nossas feridas. Também nos conhecemos através daquilo que consideramos inegociável. Talvez olhar para o outro e pensar, eu não quero tratar ninguém dessa maneira, também seja consciência. Percebe como fica diferente? O problema começa quando transformamos toda a experiência humana numa única explicação. Se incomodou, é seu. Se apareceu na sua vida, a culpa é sua. Se a pessoa fez isso, existe alguma coisa igual em você. Nós precisamos ter muito cuidado, porque uma ideia de consciência jamais deveria nos obrigar a assumir responsabilidade pelo comportamento de outra pessoa. Autoconhecimento é responsabilidade por aquilo que é meu, não é assumir aquilo que pertence ao outro. Agora, existe também uma outra situação. Às vezes, o comportamento do outro não existe em nós, mas encontra uma ferida. Isso também não é exatamente a mesma coisa que projeção. Mas imagine alguém que demora para responder a sua mensagem. Essa pessoa pode estar super ocupada, mas aquilo desperta em você uma sensação intensa de abandono. Nesse caso, talvez você esteja reagindo não somente àquela pessoa. Existe uma história sua sendo ativada. Você não está projetando necessariamente uma característica sua nela. Você está interpretando o presente através de uma experiência antiga. Veja quantas possibilidades diferentes existem. Uma coisa é dizer, aquilo que eu odeio nela existe escondido em mim. Outra é dizer, aquilo que ela fez encontrou uma ferida minha. E outra ainda é, o comportamento dela fere um valor importante para mim. E ainda existe mais uma. Talvez aquela pessoa esteja mostrando uma característica que você gostaria de desenvolver. Imagine que você se incomode com alguém que diz não com muita facilidade. E você pensa, que pessoa egoísta. Mas olhando mais profundamente, talvez você passe a vida inteira dizendo sim para todo mundo. Talvez aquela pessoa toque justamente numa capacidade que você ainda não construiu. A capacidade de colocar limites. Então, o que inicialmente foi chamado de egoísmo, pode conter uma pergunta para você. Por que é tão difícil para mim dizer não? Veja que não significa que você queira se tornar igual àquela pessoa, mas talvez ela tenha realmente passado do limite. Só que existe alguma coisa ali que pode ser integrada de uma maneira saudável. É isso que torna esse trabalho tão rico. Não é copiar o outro, é perceber. Existe alguma qualidade nessa experiência que está pedindo espaço dentro de mim? Jung falava sobre a sombra como aspectos de nós mesmos que ficam fora daquilo que reconhecemos conscientemente como eu. E existe algo interessante nisso. Nós costumamos imaginar a sombra apenas como algo ruim. Por exemplo, raiva, inveja, agressividade. Mas também podemos esconder partes luminosas, coragem, sensibilidade, espontaneidade, ambição, capacidade de aparecer,
prazer, valor pessoal. Uma mulher que aprendeu que precisava ser humilde pode se incomodar profundamente com outra mulher que fala das suas próprias conquistas. Ela pode chamar aquilo de arrogância. Talvez até seja. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais interessante. Por que é tão difícil para mim reconhecer as minhas próprias conquistas? Essa é uma forma muito mais madura de usar o espelho. Não é se ela é arrogante, eu sou arrogante. É o que exatamente nessa característica me mobiliza. E isso transforma. Porque começamos a sair das respostas prontas e entramos em investigação. Talvez seja a palavra mais importante desse vídeo. Investigação. Consciência não deveria oferecer respostas automáticas. Deveria produzir perguntas melhores. Então, quando alguém incomodar você, em vez de dizer imediatamente, isso está em mim, experimente perguntar, que tipo de incômodo é esse? É uma ferida? É uma sombra? É um valor? É um limite? É alguma qualidade que eu reprimi? Ou estou simplesmente reconhecendo um comportamento que considero inadequado? Essa distinção é importantíssima, porque imagine uma pessoa dentro de uma relação abusiva ouvindo. Se ele te trata dessa forma e isso te incomoda, veja o que há em você. Percebe o perigo? Nesse caso, a consciência talvez precise dizer: esse comportamento é dele e agora você precisa decidir o que fará diante dele. O crescimento não está em procurar dentro de si uma culpa que explique o comportamento do outro. Pode estar em reconhecer: por que eu permaneci tanto tempo aqui? Que medo me impede de colocar limite? Que crença sobre amor me fez normalizar isso? A responsabilidade muda de lugar. Eu não sou responsável pela violência do outro, mas posso investigar aquilo que me mantém em uma situação que me destrói. Essa diferença é enorme. E é por isso que eu gosto de pensar que o outro pode funcionar como um espelho, mas nem sempre está refletindo quem você é. Às vezes está refletindo aquilo que você tolera, aquilo que você teme, aquilo que você deseja, aquilo que valoriza, aquilo que reprime, aquilo que precisa aprender. Ou simplesmente aquilo que já não deseja mais para a sua vida. Mas perceba que tudo está relacionado a você. Por isso que quando diz o outro, o que acontece no outro, se te incomoda em estar em você, mas não porque você seja igual ao outro, porque existe algo em você que você precisa perceber. Se é seu, se é uma ferida antiga, se é uma dor, se é um comportamento que você não quer mais, mas você precisa perceber em você. O outro está servindo como espelho para te mostrar algo que você pode perceber. E se ele não tivesse te mostrando, você não teria condições de perceber. E quando eu falo do outro, não é o outro só o companheiro, mas é o amigo, o pai, a mãe, o irmão, sabe? São todas as pessoas que estão à sua volta. Todas as pessoas, assim como esse campo, é um espelho, tentando fazer com que você se enxergue da melhor forma possível. Então a pergunta talvez nunca devesse ser se isso me incomoda, onde eu sou igual. Talvez a pergunta melhor que essa seja: o que exatamente esse incômodo está me mostrando?
E aqui, quando você pergunta isso, você chega no autoconhecimento. E esse é o nosso objetivo, porque quando você se conhece, você se percebe, faz escolhas melhores para você, se ama mais e, consequentemente, a sua realidade não é mais a mesma.